Estão vendo a tela todos? Sim, Aqui, ela sim. tá como... Ainda não está como apresentação, doutor. Tá só... Estão vendo a tela? Sim. Sim, mas não como apresentação ainda. Saiu o compartilhamento, eu estou entrando de novo, só um minutinho. Então, às vezes, fica complicado. Estão vendo a tela? Alguém ponha, por favor, na voz e me diga se estão vendo a tela, que eu não estou conseguindo observar vocês. Agora sim, doutor. Tá Estão o ouvindo o primeiro som? slide ali. Estou vendo perfeitamente. Olá. Ótimo, então. Tá bom. Perfeito. Bom, bem-vindos a esse sábado, mais um sábado, um último sábado do mês, que é o dia de rotina das nossas apresentações de reunião geral, que antes eram presenciais, agora são virtuais pelo Zoom. O link está sempre disponível e nós mudamos de presencial para virtual pela pandemia e estamos mantendo essa sistemática na medida em que se tornou mais fácil e mais prático para as pessoas assistirem a reunião de qualquer ponto do mundo. E nós temos pacientes espalhados pelo mundo inteiro hoje em dia. Então, eu sou o Dr. Cláudio Motim, sou professor titular da cirurgia da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cirurgião bariátrico e metabólico, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. Temos quatro certificações de excelência, com 22 anos de experiência em milhares de casos operados, e hoje nós lidamos muito com a cirurgia para diabetes tipo 2 e a cirurgia metabólica, com as novas diretrizes de 2022. Esse é o time cirúrgico, são mais 6 cirurgiões, todos eles certificados com RQE de cirurgia bariátrica, conferido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, todos são especialistas na área de atuação bariátrica. Temos 2 cirurgiões já com treinamento robótico. Em breve, talvez o ano que vem, a gente comece já com as robóticas. Enfim, são cirurgiões qualificados e fazem parte da equipe. E este ano próximo, agora de 24, nós estaremos incorporando a nível de especialidade, ou a nível de especialista, assim, curso de especialidade, talvez mais um ou dois cirurgiões. Esse é o restante do time, que é composto por nutricionistas, por anestesistas, por endocrinologistas, que são 4, por nós, cirurgiões, cardiologista, pneumologista, gastroenterologista, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta,
a dermatologista, a equipe administrativa hoje é uma equipe que se ampliou, nós renovamos completamente, a nossa enfermeira Márcia também, enfim, neumologista, como já disse, é um time grande, hoje são mais de 30 pessoas trabalhando em prol do acolhimento e do atendimento da pessoa portadora de obesidade. Esse aqui é a nominata de todos, e dá para ver bem que nós temos uma equipe robusta, capaz de prestar atendimento a todos os nossos quase 6 mil pacientes que compõem hoje um grupo de pessoas que nós já operamos e acompanhamos. A nova equipe administrativa é coordenada pela administradora Rosane von Miller, que voltou para o time, tinha saído, se aposentado, agora voltou. Seja bem-vinda. Pelo Juan, pela Tainá, pela Amanda e pela Jocelyn. Pessoas de frente, muito queridas, acolhedoras, que deram uma nova perspectiva para o nosso atendimento. Temos a assessoria de mídia, a Maiva Web e a Tilara Brenner, e a equipe de bloco, Cristina, o Tarles, Helena, o Márcio, enfermeira Márcia, enfermeiro Márcio, enfermeira Bárbara e enfermeira Catiane e colaboradores. Bom, perguntas de caráter administrativo, convênios, custos, documentos, marcações, pelo WhatsApp aí em tela e pelos telefones. Mas hoje o atendimento praticamente é o WhatsApp. Nós estamos tentando manter o WhatsApp com um tempo de resposta de 24 horas. E se não, em 24 horas a pessoa não teve resposta, repita a colocação, porque às vezes o WhatsApp está tão cheio que se passa uma meia hora sem olhar e sem responder. Daqui a pouco a pergunta que a pessoa botou, a solicitação que pôs, passou lá para baixo e a gente nem enxerga mais. Então, se em 24 horas não tiverem resposta, por favor, tentem novamente. Bom, o nosso projeto nasceu em 99, uma missão, prestar assistência completa aos pacientes obesos e familiares de forma acolhedora, permanente e disponível, que hoje é uma grande dificuldade das equipes ter disponibilidade de atendimento e estar pronto para receber a pessoa, principalmente no pós-operatório. Que as equipes aumentam o número de pessoas operadas, mas não aumentam a equipe de atendimento. Então, hoje eu tenho recebido pessoas vindas de outras equipes, inclusive pessoas que foram atendidas em outras equipes, fizeram o primeiro atendimento e não ficaram nessas equipes e vieram para nós. E uma das coisas que foi muito saliente esse mês aconteceu foi uma senhora que veio para ser operada, fazer a primeira consulta de triagem, e disse que tinha passado por 3 outras equipes. Mas antes de escolher a equipe na qual ela seria operada, ela perguntou para pacientes operados pelas outras equipes como é que era o atendimento depois da cirurgia. E ela viu que esses pacientes não eram acolhidos e não estavam recebendo o atendimento adequado no tempo certo e não tinham disponibilidade de atendimento. E escolheram a nossa, porque a nossa tem isso, né? Nós temos, pensar assim, nós temos 4 endocrinologistas. Nós temos 10 clínicos, temos 3 nutricionistas, enfim, a gente tem um corpo robusto, grande, para atender nossos pacientes operados. Então, isso é um diferencial muito grande. Operar bem, ter baixo risco, etc., é extraordinário. Mas cuidar das pessoas no pós-operatório é muito mais importante. Né? Ou tão importante quanto operar. Bem, além disso, a missão também continha estudar e ensinar, ou seja, manter-se atualizado. É impressionante como, às vezes, a gente vê pessoas que não estão no up-to-date, não estão no atual, estão ainda pensando, como a gente brinca, né? Estão usando máquina de escrever e nós estamos na época da Siri, que nem precisa escrever, só fala com ela e ela escreve as coisas para ti. Então, não se concebe mais a pessoa não evoluir.
e pesquisar e publicar, que nós somos um grupo que produz conhecimento. Nós publicamos muito, especialmente o doutor Alexandre Padoim e eu. Nós trabalhamos em pesquisa. Eu trabalho em pesquisa desde 85, o Padoim desde 2000, já como médico, enfim. E nós temos centenas de publicações feitas trazendo conhecimentos novos para a prática da cirurgia bariátrica. E a visão se tornar um centro de reconhecimento com reconhecimento regional, nacional e internacional em obesidade. As metas alcançadas até agora, a missão é o que estamos fazendo, continuamos aperfeiçoando com excelência essa trajetória, esse caminho de atendimento e de assistência às pessoas portadoras de obesidade, em todos os níveis, não só cirúrgicos. Temos balão, temos gastroplastia, temos equipe multidisciplinar. Quanto à visão, nós já fomos certificados 4 vezes, como Centro de Excelência em Cirurgia da Obesidade e Síndrome Metabólica, 3 pelo Surgical Review Corporation, uma entidade internacional americana, uma pela Quimentum, que é uma entidade internacional canadense, e agora vamos para a 4ª do Surgical Review Corporation. Estamos prontos agora até o fim do ano para sermos certificados a 4ª vez. E as pessoas perguntam por que essas certificações? Na verdade, são auditorias que essas entidades que são qualificadas para fazer isso, vêm fazer periodicamente para ver se nós estamos fazendo tudo certo, né? Vêm nossos dados, nosso banco, nossa resposta, como é que nós tratamos os pacientes, como é que nós cuidamos, enfim, eles vêm auditar o nosso serviço para ver se está tudo em ordem. Isso está tudo em ordem. Pega o meu fone de ouvido para mim lá em cima da minha cama. Isso vale por 3 anos sempre. E depois temos que fazer novamente. Está em cima da cama da avó, lá perto do travesseiro, lá onde tu deita. Bom, o que nós fazemos e oferecemos aos pacientes como Centro Multidisciplinar de Tratamento de Obesidade, Síndrome Metabólica e suas doenças associadas? Entre tudo, o mais importante é melhorar a expectativa de vida e da qualidade de vida desses pacientes. No fundo, nós ensinamos uma nova forma de viver melhor, ter mais tempo para obesos, pessoas com problema de obesidade. Se todos nós nascêssemos com um manual de uso, né? Embaixo da coberta tem um travesseiro onde tu deita. Seria tranquilo, todo mundo era seguir o manual, ninguém ia se tornar obeso, doente, porque na maioria das vezes, fora as doenças genéticas e o câncer e os acidentes, a gente pode se manter saudável por muito tempo. Ai, o fone de ouvido, Gael. E hoje, cada vez mais, a expectativa de vida aumenta. Levanta a coberta aí no lado do manual aí. Como nós não nascemos com esse manual, cabe a nós, como grupo dedicado a cuidar de pacientes portadores de obesidade, descobrir o manual e ensinar o manual para essas pessoas. Como é que elas vão viver de acordo com a genética do seu corpo para estarem saudáveis e estarem com uma vida boa e com qualidade. O que nós temos além disso? Bom, as reuniões gerais estão ali, como está ocorrendo agora, né? Último sábado de cada mês. Nossas mídias sempre estão com o link lá. E agora, se vocês quiserem copiar o link, está aqui, ó. Esse é o link que clicando vai dar. Esse umzinho eu tive que acrescentar, porque no copy-paste faltou, mas o link é esse aí, com esse umzinho preto a mais. Tá? E, enfim, equipe multidisciplinar completa, no pré e pós-operatório disponível para atendimento e interferência de qualquer tempo, o pós-operatório para os operados. Hoje, cada cirurgião dá o seu WhatsApp para o seu paciente, as nutricionistas dão, a enfermeira dá, tem os 2 WhatsApp, atualmente nós temos mais um WhatsApp, né, na nossa central, no Compux, que é o WhatsApp administrativo. Então, nós temos mais um canal de atendimento, equipe cirúrgica de sobreaviso, então, qualquer intercorrência que haja, a nossa emergência do Hospital São Lucas da PUC é qualificadíssima para receber pacientes operados. Doeu a barriga, não sabe o que é, não consegue falar com o seu cirurgião, vá na emergência do Hospital São Lucas, que lá nós temos gente para
para atender e para avaliar e chamar a equipe especializada. Então, esses são os WhatsApp. Esse aí é o WhatsApp de marcação de consultas em horário comercial. E esse outro aí é o da assistência administrativa em horário comercial também, que é o novo WhatsApp. Instrumentos de informação, atualização, assistência online, nós temos várias. Toda semana tem coisas novas nas nossas mídias, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no próprio site. Tem um canal do YouTube, que é o meu canal, Dr. Motim, e que tem muita coisa lá dentro. As próprias reuniões gravadas estão disponíveis tanto no site quanto no canal. Eu vou começar a botá-las no canal. Então, vocês podem, quem não consegue assistir no dia, que é on time, online, pode assistir fora do tempo, em qualquer momento, quantas reuniões quiser. Aí tem as nossas mídias, todas elas. Tá? Enfim. E que objetivos essa reunião tem? Informar e esclarecer. E aproximar e compartilhar pessoas, pacientes, profissionais, para nós termos criar essa grande família coesa, agregada em torno de um objetivo que é cuidar de pessoas, mantê-las saudáveis e com uma boa qualidade de vida. Pacientes e equipe, muito profissional, isso é importante, os pacientes conhecerem a equipe, saber que tem bastante gente e saber que essas pessoas estão disponíveis para atender pessoas. E revisar os fundamentos do sucesso. Enfim, ensinar a viver bem para os operados e obesos. Ensinar uma vida melhor. Revisando rapidamente as questões causais, causa de obesidade, né? A gente tem N causas. Por isso que é difícil o tratamento. E pensar que isso não tem cura, não existe uma cura. Existe um controle. Nós temos hoje ferramentas de controle maravilhosas. Estão entrando novos medicamentos. Agora mesmo entrou um no mercado, né? E que é para diabetes tipo 2, mas também é para emagrecimento. Né? Então, todas essas questões aqui estão envolvidas na presença da obesidade dentro de uma pessoa. Mas uma coisa aqui, como causa, tem que ser observado. Isso aqui, taxa metabólica basal. Ninguém dava muita bola para isso até um certo tempo. Depois se deu muita bola. Temos que contar calorias. Aí se abandonou isso aí. E, na verdade, não é só isso, né? É um conceito e é um conjunto de coisas. Mas o que se descobriu relacionado a pessoas portadoras de obesidade ou potenciais obesos? Um estudo feito em 2007 nos Estados Unidos, uma grande base populacional, que viu que entre os obesos a queima de calorias era mais baixa, variava entre 1.400, 1.300, até 1.800, 1.900. Isso é abaixo do que se conhecia até então. Não, todo mundo queima acima de 2.000 calorias, entre 2.000 e 2.500. Pois é, hoje nós sabemos que a maioria não é isso. A maioria é abaixo de 2.000. E aí que entram as coisas, Oi, doutor as Motim. dificuldades em conseguir encontrar um equilíbrio na alimentação. Até os rótulos de supermercado, quando a gente vê quantas calorias tem no alimento, eles estão baseados no consumo calórico de 2.000 calorias. Está escrito lá na RDA. Né? Então, a sociedade ainda não se deu conta. A maioria das pessoas quem queima poucas calorias não pode comer muitas calorias, mais do que queima. Né? Então, isso é um grande segredo que a gente chama balanço calórico. Bom, simplificando. Ter o adequado balanço de calorias. Calorias que entram e calorias que saem do corpo. Não pode, isso aqui não pode ser quebrado. Para terem uma ideia, se eu como uma colher de azeite de oliva a mais do que eu queimo de calorias durante o dia, eu queimo 1.500, pessoalmente. Eu sei aí, a Bruna, por exemplo, queima menos que eu. Nós temos gente queimando no nosso grupo 1.100 calorias e não estão obesos, não são portadores de obesidade. Por quê? Porque comem dentro do que podem. E cada corpo tem essa estabilidade, essa genética própria. Então, a gente não nasceu com esse manual. Mas o que nós fizemos? Nós aprendemos a decodificar isso tudo e ensinamos as pessoas a usar.
E mantemos as pessoas monitoradas, na medida em que elas vêm constar conosco, para elas conseguirem, ao longo do tempo, se manterem estáveis e com o peso adequado. Então, isso é um dos fundamentos do controle do peso. Então, conceitualmente, a obesidade grave, aí vendo já as doenças, tá, que a obesidade traz, é um acúmulo de gordura corporal. Ah, bom, é o IMC? O IMC é uma medida usada ainda. Mas o que vale mesmo é saber, dentro daquele peso, o quanto de gordura tem. Então, qualquer excesso de peso é obesidade? Não existem formas de se qualificar esse excesso de peso. Percentual de gordura é obesidade. Então, se eu tenho um peso alto, eu posso ter muito músculo e não ser o peso em quantidade de gordura. Então, quando eu tenho que analisar o corpo, eu tenho que ver percentual de gordura. Hoje, as medidas que nós usamos são desde as mais complexas, como uma ressonância magnética, para ver isso, ver a quantidade de gordura que tem no corpo, ou, daqui a pouco, a fita métrica ali do cantinho, né? Se eu vejo que a cintura abdominal está acima da média que deve estar, para mulheres 88, para homens 95, 94. Hoje, para as mulheres, está ficando mais restrita ainda. Tem alguns guidelines que já botam 80. E para homem também está ficando mais restrita ainda. Se eu vejo isso, eu já estou considerando que existe excesso de gordura. É claro que eu tenho que considerar o tamanho da pessoa, eu tenho que considerar a etnia de uma pessoa. Bom, se são de origem asiática, já eu vou considerar diferente. Os números mudam, mas, assim, para a nossa população aqui, vale bastante, vale bem. E o que é a doença da obesidade? Esse slide aqui eu chamo de slide louco, porque tem tanta doença aqui dentro que a gente se perde. Não consegue nem ler ele direito. Mas isso é obesidade doença. Tudo isso aí, um pouco mais, cada vez mais se descobre coisas em relação à obesidade que são coisas ruins, que são coisas que prejudicam a pessoa, a saúde, tanto física quanto mental. Bom, dentro dos critérios de peso assim mais tradicionais, que são os aceitos, não os mais avançados, nós consideramos obesidade grave, de critério de peso, 45 quilos acima do peso ideal, IMC acima de 40, acima de 35 com comorbidades, e tem novas diretrizes aí, andando, que algumas vieram em 2015, outras em 2017, e as últimas agora em 2022. Mas o IMC, famoso IMC, que se calcula simples, né? Pega o peso e divide por 2 pela altura ao quadrado, é a mais prática. Não é a mais precisa, mas é a mais prática. Ainda se usa, claro. Aqui uma tabela de IMC, desde o baixo peso, abaixo de 20, né? Para baixo ainda 18, mas quando também o baixo peso também é um problema, até os superobesos acima de 50, 60, nós temos gente no nosso grupo de pacientes que chega a ter IMC de 90. Assim, inacreditável, mas essas pessoas existem. E os novos critérios que são usados, são medidos. Isso aqui é um aparelho, uma balança, só que é uma balança que tem eletricidade que passa pelo corpo da pessoa, não dá choque. E aí vê toda a distribuição corporal, e aí nós vemos corpo, não peso. Tá? Isso é um dos aparelhos menos complexos, apesar de alta complexidade, porque os aparelhos hoje mais complexos são, como eu já disse antes, a ressonância magnética, a DEXA, outros, enfim. Mas esses aí são aparelhos muito precisos e que nos dão a composição corporal, inclusive nos dão a taxa metabólica basal. E isto foi uma mudança do conceito definida pela American Medical Association, que é a entidade americana que pauta a doença, pauta a saúde, pauta diretrizes de conceitos, enfim, e é considerada a principal delas no mundo inteiro. Foi mudado esse conceito de IMC para percentual de gordura em 2014. Bom, nós estamos falando que existem, então, 2 tipos de pessoas no mundo, né? Pelo discurso que foi feito até agora, os com metabolismo de mar
e os com metabolismo de obeso. E isso, na verdade, não é uma doença. Tem metabolismo baixo e tem metabolismo mais alto. São características genéticas de cada um. E isso não tem mudança, não tem cura, porque, na verdade, a taxa metabólica basal não é a doença. A doença é comer mais do que gasta e adquirir obesidade. Então, nós temos o padrão genético, isso é normal. A brincadeira é assim, quem queima 1.100 calorias, por exemplo, vai para uma ilha que não tem comida, vai durar mais do que aquele que queima 2.500, né? Porque não tem comida, certamente o que queima menos é mais econômico, vai ter mais tempo de duração. Em alguns locais no mundo hoje, onde a comida é extremamente rarefeita, é difícil comer porque não tem comida mesmo, as pessoas com taxas metabólicas baixas têm chance de sobrevivência maior. E quem são esses de metabolismo de magro? Quem queima de 2.000 a 2.500 calorias. Existem? Existem, mas são raros. Agora mesmo, eu estou conduzindo um trabalho científico com mensuração de taxa metabólica basal, que vai começar medindo as dos obesos, depois nós vamos comparar com pessoas sem excesso de peso e comparar os dois grupos para ver os metabolismos que existem em cada, as taxas metabólicas existem em cada grupo. E os que queimam menos calorias, entre 1.100 e 1.900, que são os obesos, não necessariamente, como eu já disse anteriormente. Tem pessoas que queimam 1.100, eu queimo 1.500 e não estou obeso. Então, a característica de queima calórica é pessoal. O comer mais do que queima, sim, aí a pessoa vai adquirir obesidade. E importante considerar também que essa taxa metabólica ela diminui com a idade e com a perda muscular. E é normal isso. A partir dos 30 anos, as pessoas começam a ter a tendência a perder estrutura, a perder músculo e a perder taxa metabólica basal. Então, é muito diferente medir uma pessoa com 25 anos e medir uma pessoa com 75 anos. Certamente 75, a mesma pessoa, se fosse medida ao longo do tempo, estaria queimando menos. Eu, quando jovem, queimava 1.850 calorias. Hoje eu queimo 1.500. Então, eu fiquei mais velho, estou queimando menos calorias. Claro, por quê? Porque a minha estrutura mudou. A tendência é perder estrutura ao longo do tempo. Do ser humano, isso é fisiológico. Bom, como nós trabalhamos? Após essa introdução, vamos ver na prática como é que a pessoa que chega a nós vai encontrar. O que ela vai encontrar? Ela vai encontrar esse algoritmo aqui, ou fluxograma. Agora, nós temos que mudar para algoritmo, porque a moda vai chamar algoritmo, mas é um fluxograma. É cada passo que tem dentro do processo, a pessoa que entra para trabalhar conosco tem à espera dela uma estrutura organizada, que ela vai ter toda a disponibilidade de tudo que precisa e vai passar por essas fases. E o principal de tudo isso aqui, além do avaliação, preparo, treinamento, passar esses conhecimentos para as pessoas, para que elas se apossem do conhecimento e sejam agentes da mudança, sejam protagonistas da mudança, é como sempre se diz, o protagonismo é do paciente. Nós estamos aqui para ajudar, monitorar, corrigir rumos, se for possível, mas assim, quem é protagonista do processo é o paciente. E o acompanhamento, manutenção a longo prazo. Isso é toda a vida. Tem gente que diz que depois de 18 meses a gente dá alta para o paciente. Não existe alta. Não existe alta. Uma pessoa que a gente opera, que muda a estrutura de funcionamento interno, e a gente sabe bem o que acontece lá dentro, e a pessoa não sabe essa realidade. Nós procuramos ensinar o máximo possível para a pessoa conhecer a si mesma depois de mudada, porque a pessoa operada está mudada. Então, nós temos que cuidar disso. Então, quem opera uma pessoa, um paciente, principalmente esses pacientes portadores de obesidade, é responsável por esse paciente para toda a vida. E nós temos que disponibilizar assistência e o paciente tem que entender isso, que ele precisa sistematicamente, isso
sistematicamente, depois de um certo tempo, é um check-up anual, nada diferente do que se faz normalmente na vida para manter. Com isso, então, o quê? O tripé do resultado. Saúde, boa nutrição e peso estável. Esse é o tripé do objetivo. O objetivo geral é esse aí. Ter as pessoas saudáveis, com boa nutrição e com uma qualidade de vida melhor, com peso estável dentro de um patamar adequado. Bom, a nossa avaliação, conceitualmente, ela se compõe de... A gente não vê isso. Isso aqui é uma estrutura para mostrar para as pessoas o que é feito, para elas entenderem o que elas vão passar, por onde vão passar e o que vai ser feito. Então, a gente vê 4 aspectos. Clínicos, que é exames e consulta. Muita gente pensa que eu tendo os exames prontos, está pronto para operar. Não é bem assim. Tem que ter toda uma avaliação nutricional, avaliar o que come, como come, porque tem que preparar a pessoa a mudar aqui. Existe uma mudança nutricional muito grande, tá? Então não é só ver exames. A parte emocional, nós temos que saber se a pessoa está com condições de encarar uma mudança, porque mudar é difícil, né? E as pessoas vão ter ferramentas, a cirurgia fornece ferramenta para a mudança, mas a cirurgia não faz a mudança. A cirurgia é uma ferramenta, eu diria até burra, ela não faz nada, ela só muda o funcionamento interno. Mas quem vai cuidar disso, quem vai botar comida no próprio corpo é a pessoa. Quem vai estar bem, sereno para encarar essa mudança e fazê-la adequadamente, ou quem vai estar ansioso, compulsivo, enfim, descontando na comida e vai operar sem ter atenção a essa alteração emocional que está presente e vai comprometer o resultado. E o último item, né, que é o mais importante deles, não tirando a importância dos outros, óbvio, a compreensão e adesão à mudança de hábitos. E isso é 80% do resultado. A cirurgia faz um pedaço, mas a maioria é o protagonismo, é a pessoa. A maioria do resultado está na pessoa. Bom, fundamentos e ferramentas do tratamento e do controle. Aqui é um slide que mostra a relação, né, de importância de fundamentos e ferramentas. Então, reeducação alimentar, 80% do resultado. Isso é fundamental. Entender aquelas coisas do balanço de calorias, entender a quantidade proteica necessária para comer todo dia. Nós temos 2 grandes elementos alimentares, os que fornecem energia e os que fornecem alimentos estruturantes, que aí entra a proteína, sais minerais, vitaminas, e a pessoa tem que ter tudo isso disponível. Tem que comer todas as coisas que precisa. E o ser humano é um ser humano, é um ente, de modo geral, os seres vivos, né? Eles necessitam de abastecimento diário. Todos, não é só o ser humano. Né? E é por aí que a pessoa vive, né? O que nós precisamos para viver? Oxigênio. Sem ar nós não vivemos. Né? Água, porque nós somos uma grande parte água e precisamos de água diariamente. Né? E alimentos. Se divide nesses 2 grandes setores. E nós temos tudo isso, só que isso é necessário ter do tamanho que o corpo de cada um necessita, e não mais do que isso. Atividade física para manter resistência, para manter força, né? E aí, se possível, até aumentar músculos, e aumentando o músculo, aumenta a taxa metabólica basal e fica mais fácil controlar peso. E mudar, né? E isso aqui que está em cima é mudança de hábito. E é a pessoa que faz, a gente ajuda, a gente ensina, a gente sabe o que é mudança hoje em dia. E depois, equipe multidisciplinar, que é outro item importantíssimo do processo, né? E aí, dentro das ferramentas, nós temos tudo isso aqui e também temos a cirurgia. Fundamentos e ferramentas. É segunda-feira, não? Bom, o que essa mudança de hábito é? Quando a gente fala mudança de hábito, e não tem nada específico, é um saco de gatos, né? Ninguém sabe o que tem dentro. Mas hoje, depois de estudos feitos que começaram a ser desenvolvidos em 2007, nós sabemos muito bem o que é a mudança. E isso a gente passa para o paciente. Isso é o grande ensinamento. E o número 1 desse ensinamento é reeducação alimentar. O que
tem que comer o que aquele corpo necessita para estar vivo e bem, e não mais do que aquilo. E como, né, tem que fazer isso? Porque o como também é importante. Quando tu bota uma mudança que restringe, por exemplo, o tamanho do estômago, se tu for comer rápido e sem mastigar, não vai dar certo. Vai trancar, vai embuchar, vai voltar tudo, enfim, até estragar a cirurgia. Pode acontecer. Então, como comer é muito importante. E isso tudo, essa parte do que e como comer, é 80% do resultado. Atividade física, atividade de força. É como uma paciente me contou ontem no consultório, que o orientador físico dela quer que ela faça aeróbica. E a nossa fisioterapeuta, a Carolina, disse que era para fazer atividade física de força, resistida, musculação. E o sujeito insiste em dar aeróbica, ela está no 3º mês. Não deve fazer. Né? E aí, o que eu disse para ela? Troca de orientador físico, troca de academia. Eles estão fazendo errado contigo, não é assim que funciona. Né? Comer proteína na quantidade certa, isso é um cálculo, a gente calcula sobre o peso ideal, é 1 grama por quilo de peso ideal, isso dá a proteína diária, né? Isso para manutenção assim, mínima, mas o ideal é comer 1,5 gramas por quilo de peso ideal dia, então é uma quantidade razoável de proteína. Aí pergunta, por que eu tenho que comer tanta proteína? Porque, olha, óbvio, o corpo é fisiologicamente uma coisa em mudança. Nosso corpo não é igual de um dia para o outro, porque morrem células todos os dias e nascem outras células todos os dias. E as células que nascem vêm principalmente, a matéria-prima dessas células novas é proteína, sais minerais, vitaminas e um pouquinho de gordura na membrana celular. Então, isso precisa dar para o corpo. Porque se eu não der energia para o meu corpo, o suficiente para ele viver, que aí entra a taxa metabólica basal no cálculo, e não der proteína suficiente para ele viver, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dele mesmo. Tá? Ele vai comer o seu músculo, eu vou perder músculo, tá? Não vou ter força, vou ter menos força, tá? E vou consumir, vou perder peso, claro que vai, mas vai perder peso na parte mais nobre que não deve perder, que é a parte muscular. Tá? Controle emocional, está em vermelho isso aqui, porque isso deveria estar em número 1 aqui, né? Mas entre esse 4 e 1, os dois são tão importantes quanto. Assumir o próprio controle, isso é uma coisa importante, não adianta querer que a mãe cuide, que o marido cuide, ou que a gente cuide. Não adianta ser vítima nesse processo. A pessoa tem que ser protagonista, ela tem que cuidar da sua agenda, ela tem que saber quando vem fazer as perguntas, ela tem que entrar em contato para marcar, enfim, as consultas e as vindas, tem que ela botar o comprimidinho todos os dias na boca. Daqui a pouco eu vou tomar o meu centro, o meu Citracal com D3, que está aqui, eu estou olhando, casualmente estou dando a reunião da mesa da cozinha hoje, onde estão as vitaminas ali que eu vou tomar daqui a pouco. Eu também faço reposição, então fazer a reposição. Então tem coisas que são da pessoa e que a pessoa tem que assumir e fazer. Manter o balanço de calorias, que é aquela coisa que nós vamos errar aqui, né? Se eu comer aquela colherinha de sopa de azeite de oliva, que tem 108 calorias a mais por dia, além do que eu gasto, né? O que vai acontecer? Eu vou ganhar 6 quilos no fim do ano. Aí, bota 10 anos nisso aí, é 60 quilos. Então, errar no balanço calórico é a primeira causa de engordar. E também a primeira causa de emagrecer, né? Acertar o balanço. É o oposto. Não voltar aos hábitos antigos. Isso aqui devia estar em vermelho também. Às vezes a pessoa, 1 ano, 2 depois, está tudo estável, corpo bom, está tudo legal. Aí começa a beliscar as bolachinhas quando está sentado na frente do computador, começa a acordar assim, de noite, dar uma comidinha na casinha da geladeira, tudo é extra, né? É extra a base alimentar que foi proposta. Né? Começa a comer um docinho, comer bastante doce dá problema, mas comer um docinho, uma beliscadinha de um doce, e aí isso repetir várias vezes, né? Isso já tá quebrando o balanço. Ou então a pessoa pensa, mas comer fruta é maravilhoso, é saudável. Claro que é, mas não 4 bergamotas por dia, mais 2 bananas, né? Só isso aí já dá 480 calorias. Quem queima 1.400 é 1/3 do dia. Então, uma bergamotinha por dia, pode, né? E cuidado com o bagaço, porque pode embuchar. Mastigar bem ou então não engole o bagaço.
E manter o controle multidisciplinar. Não o controle em si, mas manter a adesão, né, à equipe multidisciplinar. O controle é como se a gente estivesse controlando, né? Não, na verdade, essa palavra está errada. Eu vou trocar ela. É manter a adesão à equipe multidisciplinar. É estar aderido, ter a sua nutricionista, ter o seu clínico, enfim. Nós temos bastante profissionais disponíveis para isso. E esses últimos 2 itens, 9 e 10, infelizmente, está cada vez mais aumentando, né? Por erro de avaliação e escolha, muita gente tem feito cirurgias erradas. Eu tenho feito cirurgia de correção, ou conversão, ou refazendo cirurgias, praticamente uma por semana, atualmente, né? Então, o que a gente faz? A gente corrige o defeito da cirurgia, e tem muitas cirurgias com defeito. Na medida em que proliferou, brincando assim como gaúcho aqui, tu dá um chute numa moita, aparece 3 cirurgiões bariátricos escondidos, né? Porque qualquer um que se forma hoje se diz cirurgião bariátrico. E, na verdade, são pessoas que sabem operar, mas não sabem todas as coisas relacionadas à obesidade e não sabem, ou não pensam que, não têm a noção que a cirurgia é uma ferramenta que faz parte do processo de tratamento, mas não é o tratamento. Então, muita gente faz cirurgia porque é aquela que ele gosta ou porque é uma invenção nova, coisa assim. Não. A cirurgia é feita após uma avaliação criteriosa e é personalizada para cada paciente. E tem algumas que já vêm com defeito intrínseco, né? A gente sabe que vai ter o problema e sabe que ali adiante vai ter que mudar. Bom, isso aqui é uma pirâmide alimentar, que é para dar uma ideia. Isso aqui é para magros, né, para quem gasta bastante, né? E isso aqui é a nossa pirâmide alimentar. Eu ponho nossa porque eu sou um gastador de poucas calorias também. Eu me incluo, inclusive com genética familiar bem identificada. O que a gente prioriza? O que está na base da pirâmide, né? Essas coisas aqui, a suplementação, atividade física, proteínas abundantemente, outro nível de alimentação. Aqui já começa a ficar mais rarefeito, e o evitar lá em cima aqui são os grandes vilões, né? Carboidratos brancos, gordura, álcool, doce, enfim, são os grandes fornecedores de energia. E se tu errar nessa conta aqui, bom, aí nós estamos com problemas. Então, mudança de hábito alimentar é 80% da mudança de hábitos e do resultado. Só que aqui é outro slide louco, que por um lado entra a energia, por outro lado entra os alimentos adequados e saudáveis. Cuidar, tá em vermelho aqui, frutas, legumes e grãos tem muita quantidade calórica. A gente engorda comendo fruta, né? Engorda comendo fruta. Aquele exemplo que eu dei das 4 bergamotas e das 2 bananas é um exemplo real. É uma pessoa. Tem outra que tinha 4 bananas também, um paciente meu, né? E comia, agora que estava no tempo da laranja do céu, comia 6 laranjas do céu. Bom, aí estava comendo quase 600 calorias em fruta. E tudo isso sempre relacionado à taxa metabólica basal. E lembrando que tudo que ultrapassa aquilo que a pessoa gasta vai para a gordura. O corpo humano não sabe botar fora energia. Nós somos feitos para guardar. Então, se a gente não quer acumular, que seria aí incorporar a obesidade, a gente não pode comer mais do que gasta. Isso é o grande ensinamento. Bom, o como comer, como já falamos antes, é outra mudança. Começa no bem mastigado. Aliás, se todo mundo mastigasse bem, mastigação, fisiologicamente, é a primeira parte da digestão, né? É triturar um alimento na boca e ensalivá-lo, porque misturar com a saliva é a primeira, contém as primeiras enzimas que vão atacar os alimentos para eles começarem a ser partidos para serem absorvidos. Então, mastigar bem e ensalivar, porque quando a gente mastiga bem, a gente mistura com a saliva, é a primeira parte da digestão. No operado, isso é obrigatório, porque senão tranca lá embaixo, não desce. Se lenta a entrada, a pessoa não consegue tomar água. Aí tu vai ver, o gole é grande, né? E é rápido, assim, bota na boca e engole direto. Então,
Às vezes não consegue. Pega Como é que duas não consegue dipirona tomar lá e água? toma. Tem gente que toma 3 a 4 litros de água por dia. Golinho pequeno toda hora. Então, vai dar devagar, né? Com vontade. Pegar um funil, caso dá para fazer esse teste, e uma jarra de 1 litro. Se tu derramar rápido, o funil transborda. Mas se tu derramar devagarinho, vai passar tudo em poucos minutos. Então, o estomaguinho funciona assim, como um funil. E pouco, né? Porque não cabe. E, na medida em que é pouco, nós temos que aumentar a quantidade de vezes por dia, porque senão não vai dar nutrição. Porque tem que ter alimentação. Tem que ter, né? A cirurgia não é feita para a pessoa não comer. A cirurgia é feita para ajudar a pessoa a comer certo. Tá? E como cabe pouco, tem que ser mais vezes. De 5 a 6 vezes por dia, comer alguma coisa. De preferência, tendo proteína nesse alguma coisa. Lembrando que quando tem atividade física, tem que ter, energia antes, aí na forma de carboidrato, de fruta, suco, para gastar na atividade física, e proteína de resgate depois. E essa energia e essa proteína não entram naquele balanço de calorias. São proteínas e calorias extras. Tá? Não está incorporado no cotidiano já calculado. E aqui está um exemplo, né, onde tem proteína em todas as vezes que come. Eu faço isso. Né? A atividade física, incorporar a atividade física, isso não significa ter que ir à academia. Ir à academia é o melhor. Né? Significa não ser sedentário. Né? Então, tem várias coisas que tornam a pessoa ativa. Né? Às vezes, o próprio trabalho da pessoa já é atividade física. Então, tem uma gama enorme disso. Para isso, nós temos uma fisioterapeuta e um educador físico que pode prestar assistência. A consulta com a fisioterapeuta no 30º dia, quando vai ser liberada a atividade física, é fundamental para ter um plano de atividade física adequado. Para não entrar fazendo coisas que o corpo não está pronto para fazer. Um corpo obeso, tá? E que passou 30 dias já com uma cirurgia, ele já não é mais o mesmo corpo. Se ele for entrar numa atividade física, que a maioria das academias aí que não conhecem isso, já dão direto com grande intensidade, etc., bom, vai dar problema. Então, é melhor ter a consultinha com a Carolina e ter a orientação física. E, se escolher ter o nosso educador, aí o Leandro Vargas, que é um professor, é um sujeito muito qualificado, que é educador físico, que a última incorporação que nós tivemos na equipe foi ele, este mês passado. Bom, e aí? Vamos chegar na ferramenta. Falamos bastante em mudança de hábito, falamos bastante em comportamento, mas e a ferramenta? Que negócio é esse, né? Bom, o que faz essa ferramenta? Cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, enfim. Nós temos 3 mecanismos que se usa todas as criações, todos os pensamentos. Vamos fazer uma cirurgia para emagrecer. Tem 1, 2 ou 3. As cirurgias melhores, mais poderosas e mais efetivas, tem todos. Começando pelo último. Na verdade, aqui nós estamos falando em desabsorção e estamos falando em suplementação. Mas, extrapolar um pouco além da cirurgia, suplementação vitamínica, como eu disse, eu tenho a minha vitamina aqui, eu vou tomar daqui a pouco. Quando terminar a reunião, eu vou tomar a minha vitamina. A maioria da população moderna deveria tomar vitaminas. Nós vamos ver 30% da população está com alterações vitamínicas. Ou vitamina D, ou vitamina B, ou a própria albumina, que é a proteína que come pouco, enfim. Nossa alimentação atual, moderna, ela não fornece todos os nutrientes adequados. Às vezes fornece muitas calorias para engordar mesmo, mas nutriente mesmo não. Então, suplementação acho que deve ser uma coisa comum a todas as pessoas. Mas vamos ao mecanismo cirúrgico mesmo. O primeiro mecanismo é a restrição. É diminuir a entrada de alimentos no corpo. É botar um mecanismo que pode começar com um balão, com gastroplastia, tudo isso reduz o tamanho do estômago. Né? Um anel, que é a banda gástrica, o sleeve, que já é um corte do estômago, tirar um pedaço e tornar o estômago bem menor, bypass e outras tantas. Hoje nós temos
em cada uma. Na técnica restritiva, aqui tem uma meia dúzia de opções. Aqui tem restrição, fundamentalmente. Mas isso não mexe no resto do corpo, isso só mexe na entrada da comida. Agora, quando tu passa para a cirurgia metabólica, aí tu já está usando outros mecanismos. O mecanismo hormonal, que é o segundo, que é o mais poderoso, que é o mecanismo incretínico ou metabólico, né? Que aí é uma coisa que já vai mudar a função corporal. O primeiro muda a entrada de comida. O segundo muda muitas outras coisas. Muda a fome, tem um hormônio chamado grelina, que é responsável pela fome do corpo do ser humano, do corpo humano normal, é eliminado ou grandemente diminuído. O mecanismo da saciedade, que é outro hormônio, que é o PYY, também ele passa a ser enorme e imediato. Então, na verdade, a cirurgia engana o cérebro, né? O corpo tem necessidade de comida, mas o cérebro não recebe nenhuma informação que ele precisa de comida, porque nós eliminamos a tal da grelina. Isso, no começo, é muito intenso, depois se ameniza, mas sempre a fome vai ficar muito menor do que o original. A saciedade vai ser permanente. Tu toma um gole d'água, parece que comeu. Isso nós, mais uma vez, enganamos o cérebro, né? O mecanismo de saciedade é um aviso que chega normalmente depois a gente comer. Mas quando com a cirurgia ele fica imediato e enorme, então tu toma o gole d'água, parece que tu comeu. Mais uma vez tu enganou o cérebro. Tu não deu comida para o cérebro e o cérebro acha que tem comida dentro do corpo, né? Então, nós temos que passar a comer com a consciência de como o que deve comer. E aí é um plano de alimentação visando nutrição e resolução do excesso de peso. Coisas que afetam a diabetes tipo 2, que é uma grande descoberta que se teve nos últimos 20 a 30 anos, que aí são dois hormônios, um que mexe na produção de insulina do pâncreas e outro que mexe na resistência insulínica. Então, hoje, as cirurgias, fundamentalmente o bypass, são cirurgias que podem ser utilizadas para diabetes. Agora, mês passado, eu operei um diabético com 30 de AMC, dentro daquele conceito novo de doença metabólica, mas no Brasil já foi aprovado em 2017 para 35 e agora em 2022 abriu para todas as cirurgias metabólicas, todas as doenças metabólicas. Então, hipertensão, dislipidemia, colesterol, triglicerídeos, enfim, hiperglicemia, ácido úrico alto, várias coisas que são consideradas doenças metabólicas estão incluídas já na indicação. E essa coisa que é o uso de vitaminas, como já falei. Então, isso aqui são mecanismos. As cirurgias mais poderosas juntam o primeiro e o segundo. Bom, indicações quanto a IMC e doenças metabólicas. Aí entra na indicação dessas ferramentas. IMC igual ao marco 35 com comorbidades, IMC igual ao marco 40. Duração da obesidade, tratamentos que falharam, avaliação multidisciplinar, risco cirúrgico aceitável com compreensão, tá faltando ser ali da doença, adesão, mudança de hábitos e controle de longo prazo, toda a vida. Idade entre 16 e 60, isso tem se ampliado, né? Indicações especiais abaixo de 18 e acima de 65, né? E indicações especiais com IMC entre 35 para doença metabólica e diabetes tipo 2, que são as novas diretrizes de 2022, com a nova, inclusive no Brasil, nós temos uma nova lei para o rol taxativo, a ANS, que é a lei que surgiu também em 22, e diz que se tecnicamente tem indicação de um tratamento, e isso existe fundamentação científica ou de agências nacionais ou internacionais que afirmam isso, e isso é para aquele paciente, então o convênio tudo é obrigado a pagar aquele tratamento e incorporar dentro do rol. Isso aí está sendo uma briga, né? Porque os convênios, nem o Ministério da Saúde quer assumir isso aí, mas é uma lei brasileira e dá apoio, dá suporte a tratamentos que estão fora do rol. Bom, contraindicações absolutas e principalmente relativas. Idade, bulimia, que é uma doença psiquiátrica grave, né? Quando a pessoa não está compensada quanto a isso, ela não pode operar. Psicose, que é uma descompensação psiquiátrica também grave, tem que ter
compensação tem que estar compensado quando é possível, né? Obviamente, se não é possível, está contraindicado. Comportamento suicida, isso é algo que se encontra na avaliação psicológica, psiquiatra. Isso é um problema enorme, porque a cirurgia pode ser uma ferramenta para um suicídio também. Né? Drogadição, usar drogas. Álcool é o principal, e aí tem os problemas que o álcool vai causar no corpo, principalmente com o fígado gordo, que pode levar a cirrose. Isso é algo importantíssimo, que muitos cirurgiões, muitos grupos não dão bola, né? E estão liberando um veneno praticamente para a cirurgia, para a pessoa. Condição emocional inadequada, quer dizer, essas coisas todas da parte psicológica, se não estão estáveis, se a pessoa não está serena, ela não está pronta para ser operada. Condição clínica inadequada, se a pessoa está com um problema clínico gravíssimo, ela está prestes a infartar ou com um problema respiratório grave, tem que primeiro adequar aquilo ali, primeiro compensar para depois liberar a pessoa para a operação. Desajustes familiares, às vezes, são fundamentos para dar errado, então a gente tem que coaptar a família, a gente tem que tentar ver quem que vai ser suporte para aquela pessoa, caso ela precise, dentro da família, não necessariamente pode ser a família, pai ou mãe, pode ser amigo, pode ser companheiro, companheira, etc. Falta de compreensão da doença e dos controles dos cuidados a longo prazo e falta de adesão a longo prazo para toda a vida. Situações especiais ocorrem muito, onde o paciente tem indicação, mas não está pronto. Então, a gente tem que preparar ele. A parte diabetes, por exemplo, diabetes compensado não é adequado a operar. Então, vai para o endocrinologista, vai compensar, está pronto, está compensado, bom, então vamos seguir adiante e vamos poder operar essa pessoa. Enfim, e quais são os grandes dois exemplos das cirurgias? Né? Primeiro, falar sobre método laparoscópico e método aberto. Hoje nós praticamente só fazemos laparoscopia, não vamos para método aberto, que aqui tem um exemplo. Né? Por que não vamos para método aberto? Porque aqui tem 2,5% de chance de risco. Né? E aqui tem 0,2%. Então, se não dá para fazer pela laparoscopia, a gente aborta o procedimento, emagrece mais a pessoa para ter espaço dentro da barriga para fazer a laparoscopia e volta lá e faz. Esse ano aconteceu já 2 vezes de pessoas que, depois alertadas sobre esse emagrecimento, essa dieta preparatória, a gente entrou lá dentro da barriga da pessoa, não tinha espaço, a gordura tomava espaço total, não espaço nenhum, tivemos que abortar o procedimento e só conseguimos na 3ª vez. Então, mas se fez laparoscopia, para evitar de ir para um método mais agressivo e mais perigoso. Aqui é o exemplo da vídeo, aqui é o exemplo da aberta. Bom, quais são as técnicas mais frequentes utilizadas hoje? E vamos falar só sobre elas, né? Porque se fosse falar sobre todas, teria que falar com umas 10 técnicas diferentes que estão disponíveis hoje. Algumas aprovadas, outras não, mas outras em estudo, outras só em trabalho científico, experimentais. Mas o sleeve, a manga gástrica, que é a gastrectomia de manga, que é tirar 2/3 do estômago e deixar o estômago como um tubinho aqui, como está aqui. E o bypass, que é fazer um desvio. Tá? Primeiro que tem que salientar entre os dois é que o sleeve é definitivo, é irreversível, porque tira um pedaço, e o bypass é reversível, porque é só desvio, aqui não se tira pedaço. Bom, irreversível e reversível. O sleeve não tem todos os mecanismos metabólicos, quando se precisa na cirurgia metabólica, ele não tem todos os mecanismos metabólicos, e o bypass tem todos os mecanismos metabólicos. O sleeve é só uma versão, e o bypass tem alça curta, alça longa, mais metabólico, menos metabólico. Então, o bypass tem várias versões, apesar de parece ser sempre o mesmo, não é. O sleeve, se é o sleeve tradicional, é sempre um só. O sleeve gera refluxo em 80% dos pacientes e esôfago de Barrett, que é uma alteração celular já mais grave, em 20% dos casos. Isso foram trabalhos feitos em 2017, 2021, que mostraram isso. E agora, em 2023,
houve um relato do Banco de Dados americano, que é o lugar que mais se fez sleeve até agora, nos Estados Unidos, e tem mais de 100 mil pessoas com sleeve, com refluxo, e que necessitam a reversão para a mudança para um bypass ou para outra cirurgia que tenha desvio para evitar o refluxo. Então, é o resultado concreto que já temos. E o bypass é a cirurgia que resolve o refluxo. O bypass adequadamente realizado, ele resolve o refluxo. O sleeve precisa de vitaminas, óbvio, como toda, até regime precisa, né? E também necessita de reposição vitamínica. Os dois precisam. São as coisas básicas, as diferenças básicas, né? Tem outras, mas essas aí são as fundamentais. Bom, o mecanismo, aí nós vamos falar no bypass, mas o sleeve tem um mecanismo parecido, é o do funil, entra pouco, passa pouquinha coisa, tem que ser um pedacinho pequenininho, que é a restrição, que já falamos, né? Então tem que se comer menos lento, bem mastigado, 3 em 3 horas. A desabsorção está ligada aos desvios que se faz, a desabsorção do sleeve está ligada ao esvaziamento rápido que ele tem, né? E o efeito metabólico, que é o grande efeito, aqui estão os principais, que eu falei anteriormente. E aqui tem um modelo, né? É um filminho, para a pessoa ter ideia de como é que é feita a operação. Aí é o corte na parte superior do estômago, que gera um estômago pequenininho para receber comida, e o outro estômago vai continuar trabalhando só produzindo suco gástrico, digestivo, etc. Aí é quando se faz o desvio intestinal, e se pega o intestino lá embaixo, e bota lá em cima do estômago, emenda ali, para a comida passar por ali, e aqui embaixo emenda de novo, para juntar tudo, suco gástrico e alimentação na parte mais inferior do intestino. Isso é como funciona o bypass. E aqui está toda, nessa função, está toda o aparecimento dos hormônios e a eliminação de alguns outros que geram as mudanças metabólicas poderosas que o bypass faz. Agora, aqui nós temos um modelo de sleeve. É uma gastrectomia o sleeve, né? Gastrectomia parcial. Aí vai aparecer de novo o corpo, com os furinhos, né, que a gente faz para entrar lá dentro e fazer a laparoscopia, que não se abre a barriga. Isso é cirurgia minimamente invasiva, né? Por isso que a gente brinca que a pessoa levanta da cama depois de operado e deve caminhar no mesmo dia, porque nós operamos só a barriga com furinhos, não operamos braço nem perna, né? Então, a pessoa não tem por que ficar imóvel e não deve ficar, senão aumenta a taxa de embolia. Aí está o mecanismo do estômago aparecendo, e aí depois a gente pode ver isso com calma para ver por que tem refluxo. Porque nessa demonstração aqui aparece como o refluxo acontece, porque a gente tira um mecanismo de misturação do estômago e aí ele fica só com o mecanismo de compressão e necessariamente tendo uma válvula poderosa aqui e uma fraquinha aqui, vai ter o refluxo. O mecanismo refluxogênico do sleeve, quando se criou há 20 anos atrás o sleeve, já se sabia que ia ter. E não está dando outra, né? Aí é como acontece, entra a comida, aqui não aparece o refluxo, né, porque é um vídeo que é para recomendar sleeve, não é para dizer que ele tem problemas. Enfim, esse é o sleeve. Opa. Bom, para ter uma ideia, uma noção de quanto vai se comer, né? Aqui está a ideia de uma comilança, né? É o prato de feijoada repetido 2 vezes. E aí de sobremesa mais um sorvetinho bem caprichado, né? Um copo bem grande, né? E mais uma coquinha, né? Regular, né? Claro. Vamos tomar coca diet ou light, né? Vamos tomar coca aqui de verdade. Imagina só quantas 1000 calorias tem aqui dentro. No mínimo, assim, larga de 1.500. É só essa refeição aqui. Tá? E o depois de operado.
Aqui é um prato grande com pouquinha coisa, aqui é um prato de sobremesa com a mesma pouquinha coisa. E aqui está um prato sendo demonstrado uma pessoa operada. É muito diferente disso aqui tudo, né? E já não tem o sorvete, já não tem a coca também. Né? Então, dá para... E o começo daqui, copinho pequenininho, às vezes uma seringa para calibrar o gole, é como começa a alimentação logo depois do operado, com aquela coisa do cabe pouco, sem fome, saciado até com qualidade, que é a percepção do paciente da saúde. Aqui é o prato bariátrico, na verdade, eu não sou bariátrico, não sou operado, mas eu como assim. Né? E ainda esse item aqui, o terceiro, é poucas vezes por semana. Hoje é dia de comer um carboidratinho, eu comi uma torradinha de pão integral. Dei metade dela para minha cachorrinha, que ela gosta muito da minha torrada. E comi muito mais isso e muito mais isso. Né? E agora está no forno uma coisa especial lá, enquanto eu estou conversando com você, está assando, que vai assar durante 5 horas. A gente vai comer algo, uma delícia da culinária gaúcha, né? Que é o costelão, 12 horas, na verdade não é 12, a gente faz em 6. Mas comer a carne, né? Com a gordura. Então isso aqui é a ideia do prato, e sempre comer primeiro a proteína, depois legumes verdes e saladas, e, por fim, o que for de carboidrato. E aqui nós não estamos vendo muita gordura. Né? Gordura é algo que a gente podia deixar de fora. Bom, todo mundo entendeu isso. Aí a quantidade de comida, e é pouca, né? Limitada a taxa calórica básica. E aqui é um gráfico para dar ideia de perda. Né? Na verdade, é uma pergunta que as pessoas fazem, tem medo de emagrecer demais. Né? Geralmente a pessoa não emagrece demais porque a taxa de emagrecimento ela geralmente não é 100%, ela é 80% do excesso de peso. Então vai dar um resultado que a pessoa saindo de 140, ficando com 92 quilos, nós estamos com menos 50 quilos. Nós fizemos um trabalho que foi concluído agora, uma mestranda, uma doutora que veio fazer mestrado comigo, e ela fez essa avaliação de 20 anos. Foi muito interessante, porque o conceito de sucesso é perder mais da metade do excesso de peso no longo prazo. Nosso longo prazo foi medido em 20 anos. São pacientes nossos, nós já temos mais de 20 anos operados. Né? E o que ela viu? 90% das pessoas têm sucesso, ou seja, perderam mais de 50% do excesso de peso. Tá? E 10%, alguns reganharam tudo ou até ultrapassaram, mas 90% de sucesso com o tratamento é excelente. Né? Então, bom, nós vimos peso, né? Que é IMC, peso. Agora vamos ver o que a gente quer ver mesmo, que é a transformação de corpo. Isso que a gente prevê. E é isso que vale. Né? Eu posso ter um indivíduo com 30 de IMC e ele ser magro, porque ele, na verdade, tem bastante músculo, né? Tem peso muscular. Posso ter um indivíduo de 40 de IMC e ele ser magro, porque ele tem muito músculo. Mas a média prevista para homens de percentual de gordura é de 10 a 20%, com em torno, para um homem médio de 1,75 m, né, 28 quilos de músculo. E para as mulheres, entre 18 e 28% de gordura, com 22 quilos de músculo. Uma mulher média, né, de 1,65 m, 1,60 m até. Bom, e como isso é alcançado? Né? Como é que a gente chega nisso? É a cirurgia que faz? Não. Aqui, cirurgia é ferramenta, é mecanismo. A comida que o indivíduo vai ingerir, com prioridade para a proteína e atividade física correta de musculação e carboidrato e proteína, com carboidrato e proteína depois. A atividade física tem que ter energia antes e proteína depois, porque senão vai tirar do corpo e vai tirar. E aí o emagrecimento existe, mas é um emagrecimento ruim. Ontem mesmo no consultório eu vi uma pessoa que no 6º mês tinha perdido 5 quilos de músculo. Isso significava quase 20% da musculatura que ela tinha. Foi um emagrecimento bom do ponto de vista de peso. Ela emagreceu no 6º mês
quase 80% do peso. Não tem noção Mas foi um do que sai, né? emagrecimento qualitativamente ruim. Eu montei as caixas, estou fazendo salgado. E a operação não faz isso, quem faz é o paciente. Estou fazendo para não andar tudo assado. Aqui é um exemplo, né? Para poupar, porque eu acho forno, a fritadeira é mais rápida. O Mike Tyson, na época, tinha 5% de gordura corporal e 42% de IMC. E ali uma outra paciente, que é minha paciente, já foi operada há 20 anos, uma das primeiras lá atrás, como ela era antes, como ela é hoje. Né? E isso aí não é montagem, foi autorizado, obviamente, mas um é o pesado magro e o outro é o leve gordo, porque ela tinha 35% de percentual de gordura. Bom, problemas de saúde podem melhorar e resolver quando emagrecer e mudar o corpo? Claro. Todos esses problemas podem ser melhorados ou remissos, que não pode se usar curado. Curado aqui a gente usa de forma errada, é remissão. Porque se a gente vai ver uns 20 anos depois, muitas dessas coisas no começo estão eliminadas. Mas se mantém ao longo do tempo, se mantém em torno de 60%. Isso são números que nós já vimos nossa casuística. Então, a manutenção de longo prazo também é muito boa, porque 60% de remissão de diabetes, hipertensão, de apneia, de colesterol, triglicerídeos, essas coisas todas, elas é excelente, né? Uma coisa que não teria cura, não teria remissão, se mantém remissa durante 20 anos. Se vai se manter remissa nos 30, não sei. Isso nós vamos ver aí. Tá? E, assim, as doenças que não ficam remissas, elas ficam melhor controladas. Aqui é uma coisa muito boa também, usar menos remédio e ter menos complicações. Diabetes tipo 2, isso aqui que nós já tínhamos falado. Aqui alguns resultados que foram no mestrado e depois foi repetido algum tempo depois pela própria doutora Jaqueline Isoli, que é o mestrado dela, com remissões importantes aí. Hipertensão, 56%, resolução, diabetes 88%, dislipidemia 80%, resolução da doença hepática gordurosa alcoólica da esteatose 81%, nervos obstrutivos do sono 97%. São exemplos de como se comportam no pós-operatório algumas doenças. E risco, todo mundo pergunta, mas tem risco? É claro que tem. Tem risco de andar na rua, ser atropelado, ser assaltado, tem risco de andar de carro, ter acidente, tem risco de andar de avião, cair avião, né? Mas o importante é comparar isso. Por exemplo, risco de mortalidade. Hoje nós trabalhamos com 0,2% na cirurgia laparoscópica. Eu já mostrei antes. E o risco de continuar obeso, só pela obesidade, que é uma doença inflamatória, é uma inflamação crônica de baixo grau, tem risco cardiovascular associado, só a obesidade em si já começa em 2%. Se vai somar gordura do fígado, vai somar pressão alta, diabetes, nós podemos chegar até 20%. Mas, em média, a gente considera o risco de continuar obeso em torno de 4,5% de mortalidade anual. E o risco de complicação. O risco da cirurgia hoje é em torno de 1%. Nas fístulas, para as fístulas é 0,5%, 1 em 200. Que é uma coisa que hoje se Então, isso, complicação cirúrgica é 1%. E o risco de continuar com as doenças que nós já falamos... Tem uma salsicha aqui, ó. Chega a 40%, aqui é uma média. É que não adianta, eu vou precisar de uma pastelina para fazer uns pastel. Mas tem massa de lasanha. Complicações possíveis. Né, Arlete, desliga o teu microfone. Tem complicações? Tem. Todas elas são controláveis. Oclusão intestinal, a cirurgia. A gente vai lá, a pessoa tem o sintoma, vai para a emergência. A gente tem um pronto-atendimento muito efetivo. Faz exame. Se tem a suspeita abdominal, vai lá, chama a equipe especializada, nós vamos lá, vemos que tem essa suspeita, a gente leva a pessoa para o bloco, faz uma nova laparoscopia, olha, que é o exame laparoscópico. Se não tem nada, vai para casa, é a Lyme falso. Se tem alguma coisa, arruma, está resolvido. Isso tem que ser feito nas primeiras 6 horas. Vômito, desidratação, que é o comer errado, né? Comer muito volume, sem mastigar, né? Infecção da cirurgia, isso é caríssimo, atualmente é praticamente inexistente com a cirurgia laparoscópica. Infecção respiratória é a fisioterapia, por isso que a consulta fisioterápica pré-operatória é fundamental, que ensina a pessoa a fazer a fisioterapia
como fica hoje, os pacientes ficam no hospital só 24 horas, vão para casa, a recuperação é em casa, fazer a fisioterapia em casa é importante. Né? Fístulas, é aquilo que eu falei que é o 0,5, isso a gente atende prontamente, dentro das primeiras 6 horas, resolve, bota um dreno, está resolvido. É incisional, praticamente não existe mais na cirurgia aberta. Tinha muita, né? A própria não tem incisional, se tem é raríssimo. Embolia pulmonar, isso é uma coisa que nós não temos há mais de 15 anos, porque a preparação para a embolia pulmonar é muito bem feita. Usa heparina, usa botas de massagem contínua nas pernas, né? Caminha no primeiro dia, caminhar é um grande fator protetor. Hemorragias e sangramentos é muito mais relativo à proteção que a gente usa, até a própria heparina, que tem essa taxa de hemorragia ou sangramento, que simplesmente a gente para o uso da heparina para a hemorragia. Reoperar pessoas por isso aí é praticamente inexistente. E efeitos colaterais, que são confundidos com risco. Anemia, má alimentação e falta de vitaminas. Isso é um efeito colateral previsto, já que a pessoa não se alimenta direito e não usa reposição vitamínica. Queda de cabelo, por falta de vitaminas, isso pode acontecer no terceiro, sexto mês, mas depois do sexto mês todo mundo recupera seus cabelos. Mas nós temos como fazer proteção disso também. O vômito volta aquela coisa do comer errado, né? Vômito trancado, tal, embuchar. Hipoglicemia também é comer errado. Desnutrição é o controle de vitaminas, cálculo de vesícula, emagrecimento. É o emagrecimento que faz, tem 29% das pessoas têm alterações vesiculares e menos da metade vão à cirurgia, outras estão com tratamento. Ainda não está aqui também o dumping, que é famoso, que é quando tu come uma comida muito concentrada e aí tem um efeito muito ruim, as mãos ficam geladas, da tremedeira, da hipotensão, da cólica, da diarreia. Quem tem dumping uma vez não quer ter a segunda vez, e geralmente é a comida que faz isso. Bom, entendendo, chegando perto do fim já, o acompanhamento multidisciplinar é um compromisso do paciente com a equipe e da equipe com o paciente toda a vida. Depois de um certo tempo, de 12 é um check-up anual. O resultado do tratamento depende de rigoroso acompanhamento pós-operatório. Infelizmente, muitos pacientes abandonam as consultas e podem correr sérios riscos para a sua saúde. A cirurgia muda a fisiologia. A obesidade é incurável e o acompanhamento é permanente. Isso são mantras para o bom resultado. Rotinas de acompanhamento toda a vida e as rotinas de exames, que se faz periodicamente, bioimpedância uma vez por ano, para ver como é que mudou o corpo. E, às vezes a pessoa vem com o mesmo peso, com mais gordura e menos músculo. Ou ao contrário, né, que é excelente. Então, isso são coisas feitas anualmente. A reposição vitamínica, que tem as reposições clássicas, que é usar um polivitamínico, que é o complexo B, que é quando necessita. Citrato de cálcio, vitamina D3, é normal usar. Eu uso sem ser operado. Né? Neutrofere, ferro V, quando tem anemia, e aí entra a comida, a suplementação normal e a alimentação que às vezes não foi adequada, ou até a própria desabsorção do indivíduo, que não é igual para todo mundo, né? Tem pessoas que estão 20 anos operadas sem reposição vitamínica nenhuma, tudo normal. E tem pessoas que fazem reposição vitamínica no primeiro mês. Então, isso aí é importante entender. Recomendações importantes: bebida alcoólica deve ser abolida ou minimizada. Abolida é o principal fator. Atividade física de força é indispensável. Alimentação relacionada à taxa metabólica basal. Lembrar que a reunião é para esclarecer dúvidas da parte cirúrgica, clínica, nutricional, psicológica, etc., administrativas, convênios, custos, etc., entrar em contato com a administração pelos 2 WhatsApp, que nós já falamos, pelos telefones. E agradecer a todos. Até a próxima reunião, dia 28 de 10. O link, como vocês já viram, já está na própria apresentação. Essa apresentação está gravada, vai ficar disponível no site e no canal já dentro dos próximos dias, com tudo que nós falamos aqui. Agora vamos fechar a apresentação e vamos abrir para pessoas que estão aí para a gente conversar. Oi, doutor, Bruna aqui. Alguma coisa que vocês queiram
saber, que tem dúvidas, por favor, se manifesta. Muito bem. Não estou vendo nada escrito aqui. Oi, doutor, está conseguindo me ouvir? Tem a mãozinha levantada de quem é? Pode falar, por favor? Opa, bom dia. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu acompanhei aqui Eu muita estou com o áudio atenção. aberto. O que houve aqui? Estou conseguindo me ouvir? Vamos voltar. Eu acho que o Dr. Motim não está ouvindo, mas talvez o áudio dele esteja fechado, Houve um mas o problema. resto é. Voltamos. Tentar novamente aqui. Ó, bom dia a todos, então. Vamos ver se de repente o Eu doutor mandei ele ali no chat, porque eu acho que ele, só se ele tá com o fone conectado, ele não consegue ouvir. tá. Deixa eu ver aqui, não sei se ele tá conseguindo ler. Deixa eu ver se ele tá aqui. A gente tá tentando falar com ele para ver se ele não tá, de repente, com o fone. A Márcia, que é a nossa enfermeira, ela vai tentar falar com eles. Então, pessoal, meu nome é Bruna Minosso, eu sou uma das nutris aqui. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada à nutrição, enquanto o doutor tenta conectar ali o áudio, fico à disposição. Eu não sei se todo mundo que está aqui já vai fazer a cirurgia, tem alguém que já operou. No meu caso específico, eu queria tirar algumas dúvidas. Não, até entendo que a intenção maior seria fazer um mapeamento, né? Para identificar todas essas situações que vocês passaram aí, e observar o que seria um tratamento adequado, né? Tu já começou o início do tratamento? Já teve a consulta com o cirurgião? Não, não, não. Na verdade, não. Eu soube da live aqui pelas redes sociais e resolvi assistir para entender sobre esse universo aí. E, na verdade, eu tenho alguma situação de obesidade, eu acho que grau 1 Tá. ou 2. Então, seria essa a intenção, né? Fazer um mapeamento no primeiro momento para observar qual é a minha situação. Qual o teu nome? É Carlos Eduardo. Então, cara, primeiro momento, né, se tu tiveres interesse, é marcar tua triagem com o cirurgião.
Aí o cirurgião, ele vai te explicar todo o mecanismo, né? Hoje o Dr. Motinha, ele acabou comentando, mas é um breve resumo de tudo que tem por trás, né, da cirurgia, de cada detalhe. E aí o cirurgião vai conversar contigo, te avaliar a tua clínica e juntos vocês vão ali, tu vai conseguir ter a resposta dele se tu é uma pessoa indicada para a cirurgia ou não, né? Como ele comentou. Então, passado por isso, aí os próximos passos são consultas com os outros profissionais, exemplo, a nutri, o clínico, o endócrino, né? Porque todo mundo, psiquiatra, dependendo, todo mundo precisa te analisar e avaliar os pontos que vamos precisar ajustar nesse momento pré-operatório, né? Ou se tu, no teu contexto geral da tua rotina, tu já tá mais ou menos encaminhado para a cirurgia. Então, um exemplo, gente, é que tudo que a gente pede para o paciente antes do procedimento, ele acaba sendo um fator protetor, que a gente chama, que é justamente para deixar o paciente pronto para não ter desafios maiores lá depois do procedimento. Então, vocês lembram ali, por exemplo, que o Dr. Motim comentou do hormônio da fome, que ele fica mais reduzido, né? A saciedade é aumentada. Só que com o passar do tempo, o paciente aprende a usar a ferramenta dele, porque o estômago ficou no tamanho de um funil, que nem ele falou para vocês. E quando o paciente ele aprende e muitas vezes ele não muda, né, as questões da parte mental, das suas emoções em relação à comida, ele pode vir retornar a ter o aumento de peso, né? Então, todo o processo pré-operatório é para tu ter sucesso lá no pós. E essa questão de ficar sempre junto com a equipe, né, seguir o acompanhamento, ela é muito fundamental. A gente chama de casamento, sabe? Não abandonar a equipe. Claro, existe alguns casos que o paciente, enfim, mudou de estado, precisou se ausentar desse acompanhamento e às vezes ganhou um pouco de peso e fica com vergonha de voltar. Mas nós ali estamos para auxiliar cada um de vocês, né? Tanto no pré-operatório quanto no pós. Que nem o Dr. Motim falou, a gente disponibiliza o contato, que é justamente para vocês conseguirem, né? Mas cada um tem o seu papel fundamental. Eu costumo dizer que o cirurgião, imaginem que ele colocou um carro, um super carro, o carro que vocês mais gostam aí, né? Que é essa ferramenta e ela precisa de um bom combustível. Então, se a gente quer, por exemplo, ir daqui vamos a Santa Catarina, a gente precisa colocar combustível, se for um carro, a gente precisa colocar um combustível de boa qualidade. Só que dependendo daquilo que a gente oferece para o nosso corpo, eu posso desencadear o reganho de peso ou não. Porque, como ele disse, a cirurgia é um tratamento para a obesidade. Ela tá ali. Eu até costumo falar para os pacientes nas consultas que a gente pode imaginar, assim, um urso dormindo lá numa caverna. Se a gente ficar tirando pedrinhas nele, cutucando, talvez de primeira ele não vai acordar, não vai voltar, né? Mas com o passar do tempo, se eu continuar dando repetidamente, fazendo esse estímulo, ele acorda. E é como se fosse a obesidade. Com a cirurgia, a gente pode dizer que ela dormiu, tá ali, né? E isso vai depender do que eu vou ofertar ou não, das microdoses de certos alimentos. Então, é importante a gente já ir tirando da rotina, que nem o doutor comentou ali, né? Lembram da pirâmide? O açúcar, a gordura, refrigerante, isso tudo são alimentos inflamatórios, que eles não vão te trazer benefício agora no momento pré-operatório. Isso entra a parte das despedidas também, né? Que é muito relevante a gente estar no processo. Algumas pessoas aqui, eu acho que mandaram no chat que estão, né, fazendo o processo inicial. E não é por isso que a gente vai se despedir. Estou me organizando para a cirurgia, vou no rodízio de pizza, vou comer tudo que eu tenho de direito de doce. Porque isso tu não tá mudando o teu mental para a nova vida, para a nova fase. Esses detalhes são bem importantes, assim, que a gente acaba todos os profissionais falando a mesma língua e conversando com vocês para tentar ajustar. Então, se lá pelo meio do caminho a nutri, o psicólogo, enfim, qualquer profissional, até que nem o doutor comentou, se eu tô com a minha glicemia alterada e eu preciso ajustar isso não é porque a equipe não quer que vocês operem, é justamente um efeito protetor. Não sei se todo mundo conseguiu entender mais ou menos o que eu quis dizer.
Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Gilberto, tá? Oi, Gilberto. Tudo bem? Eu fiz a bioimpedância aí na clínica dia 11 de julho desse Tá. ano. Qual é o prazo qual é a validade dessa bioimpedância? Tu fez Eu dia ainda- 11 de julho pós-triagem com teu cirurgião, isso? Sim, consultei Tá. com o Dr. Motim, fiz ela antes da consulta, né? Aí eu Uhum. consultei com o Dr. Motim e de lá para cá eu teria que ter consultado com a psicóloga e com a nutricionista. Tá. Eu Então, não como cheguei a fazer essas consultas ainda, tá? tá? Essa bioimpedância, ela tem validade de quanto tempo? Ou eu terei que fazer, se eu for fazer o ano que vem, por exemplo, vou ter que fazer uma nova bioimpedância, correto? Isso, Gilberto. Essa bioimpedância que tu teve em julho, né? Que tu comentou junho, julho, ela vai Sim, ficar como um documento dos teus dados ali, de certo, informação da tua avaliação física, tá? certo. Caso tu, conversou com o Dr. Motim em julho e tu só vais voltar lá em fevereiro, março de 2024, a gente repete, tá? Para saber como está a tua composição corporal, para ver o que a gente precisa ajustar ou não. Do contrário, se o paciente, ele sempre vai fazer a bioimpedância na triagem, que é, né, onde a gente avalia músculo, gordura. E se o paciente, por exemplo, está tudo organizado, liberado por todos os profissionais para fazer a cirurgia, ele volta com a Nutri 10 antes da data marcada. E nesse momento a Nutri faz outra bioimpedância, que é aquela exata do teu momento pré-operatório. Então, a bioimpedância a gente vai ter nos momentos esse da triagem, quando o paciente conhece o cirurgião, conversa com ele, começa a se aprimorar mais da cirurgia, 10 dias antes do procedimento, que é quando a Nutri passa 2 orientações de dieta, né, no momento pré-operatório ali, para a gente reduzir um pouquinho da inflamação, do tamanho do fígado, e a dieta líquida, que é mais para frente, 10 dias depois da cirurgia. E depois desse dia, repetimos a bio só no 3º mês, porque antes não tem necessidade. Assim, a gente vai avaliando a composição, que nem o doutor comentou ali, né, em relação se o paciente perdeu mais músculo do que gordura. Certo. Bom Alguém dia, tem mais? Oi? me chamo Verte, eu tenho 54 anos e eu tenho uma dúvida